E isso, obviamente, traz para as pessoas a visão de que ou é perigoso, né, de que tem um medo daquilo, ou de que não é algo que vale a pena ser falado. Você fica meio encafifado com isso aí, né? Por que o cara nem presta atenção nessas coisas? Se eu falar de inteligência artificial, todo mundo leva a sério, né? Se eu falar de ufologia, ninguém leva a sério. E eu estudo os dois com o mesmo afinco, né, cara? Por que essa diferença, né, mano? Cada vez mais a gente vê que, mano, a gente não é nada mesmo. O negócio é muito maior do que a gente pensa. E isso aí vem aparecendo, sabe? De vez em quando, queira ou não, sai nos jornais, esse tipo de informação. Vai aparecer no Jornal Nacional, vai sair no jornal normal por aí. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca ordenou um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia que toda semana está aqui para trazer para vocês teorias, bate-papo, pensamentos, reflexões e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Jabotinteresse, Gustavo Cordaccioni. Como está, meu caro desinteressado? Eu tô desinteressado. Não sei o que eu faço, da vida. É desinteresse total. O desinteresse de viver é o mal do homem. Muito bem. Tudo bem com vocês? Tô bem, cara. Eu só falei de desinteresse porque você que veio com essa depressão aí. O desinteresse da vida. Guto, hoje não temos o nosso amigo Eduardo Oliveira, pois ele precisou se ausentar. Então não terá. Dizem, né? Dizem, né? Eduardo Oliveira e seus 50 empregos. Mas está então, com a gente. Dizem que alguns empregos deles são com a CIA, né? Caçando uns negócios que caem por aí. O cara tem capacidade pra isso. Ele tá aqui só como um agente da desinformação. Será? Fica o questionamento aí pro ouvinte. Será? Temos Eduardo Oliveira um infiltrado? Será que temos o nosso próprio agente da desinformação? Caraca, hein, velho? Aí é privilégio demais pra um podcast só, já pensou? Ter o próprio agente da desinformação. Mas não, ô louco. Ele é o cara que mais ajuda a gente aqui também. Mas tem um anjo que tem surgido no mundo do podcast O Contato, que depois que jornal Fofocas não temos tido mais tempo para pensar nas ufofocas, existe um anjo de um outro podcast que vem atualizando nós todos os dias das fofocas do mundo da ufologia com o seu jornal matutino, que toda manhã solta para você, no seu despertar, as notícias da ufologia mais quente do mundo. Com vocês, diretamente de uma cidade que eu não preciso nem fazer trocadilho, cara. Por favor, não vamos seguir esse caminho. O episódio acaba aqui. Preciso fazer trocadilho. Guto, se contenha. Eu prometo. Todo mundo vai ser testemunha que eu me controlei. Eu não vou me controlar. Diretamente de Rolândia, o Flávio Fernandes, o nosso amigo do Desperta News. Que prazer ter você, cara. Que bom. Beleza, eu não vou fazer nenhum comentário, tá? E aí, Flávio, beleza, mano? Beleza, gente. Obrigado pelo convite. Muito feliz de participar com vocês finalmente.
Eu posso ir atrás dessa notícia aí do Edu? É pauta pra amanhã com certeza. já? Não sei, de repente. Com certeza. Dá uma pesquisada aqui. O Vinícius falou que você é o anjo dos podcasts da ufologia. Eu diria que você é um pombo correio. Pode crer. O corujinho do Harry Potter. Todo dia acordando, vendo que cai um disco voador não sei aonde. Essas são as minhas noites agora, cara. Preparar isso aí pra entregar de manhã pra vocês. Essas maluquices que a gente encontra às vezes, né, cara? Pode crer. O cara que tá salvando a gente aí nas notícias, porque procurar notícia é muito difícil, gente. E o próprio Flávio, ele sempre veio falar com a gente de como, né, quando a gente fazia o Jornal Fofocas rotineiramente, né, nos episódios, ele vinha falar com a gente, falar, caraca, pô, vocês vão no caminho da notícia aí que é difícil de fazer. Eu falo, Aí ele foi querer fazer. Por quê? Se lascou. Agora não consegue hoje, parar, né? Mais. O mais difícil, cara, nem é achar uma notícia ou não. É porque tem muita coisa que não vale a pena transformar em notícia, né, cara? Você tem que separar exatamente. O joio do trigo ali pra passar. Essa filtragem ali que eu acho que é o legal do Desperta News, né, meu? Que dá e tem uma questão que é essencial nisso aí, que é o seguinte, cara. Muita coisa que você vai ver não aconteceu ontem, não é recente, é de muito tempo atrás e às vezes está com a data errada. Isso é verdade, hein? Sabe? Às vezes é uma notícia, às vezes é um vídeo, às vezes é uma imagem, uma foto. Sei lá, então, além de você encontrar, você tem que parar e, tipo, fazer uma mini investigação para pelo menos ver, tem algum outro lugar falando disso aqui, essa data mesmo, isso aqui é antigo, porque como você a ideia do Desperta News é ser um jornal, o jornal traz notícia. Uma coisa é a notícia, outra coisa é o conteúdo. Você tem que trazer coisa nova, coisa fresca. Porque quando você passa a postar só, por exemplo, casos que já passaram, uma foto de uma coisa que viram no céu 2 meses atrás, não sei aonde, ela pode ser notícia para quem tá vendo isso pela primeira vez, mas para quem já viu isso, para quem já sabe, isso aí é um conteúdo que você tá fazendo. E a questão do jornal é bem difícil dividir isso, né? Eu sempre imagino quando eu vou colocar alguma coisa, eu falo assim, isso aqui cabe no fenômeno, né? Eu acho que cabe mais no fenômeno do que no Desperta News, porque isso aqui é coisa que já passou mesmo, né? E também, eu vejo que às vezes passou 2, 3 dias da notícia e como a gente acompanha muito grupo, a gente já viu algumas vezes, eu fico nessa, será que eu posto, cara? Será que eu não posto? Tem sempre esse dilema com a notícia fresquinha ali, né, mano? Eu ainda tô aprendendo a decidir o que eu coloco ou não ali no site, né, e no podcast, né? O trabalho do jornalismo, ele é um trabalho bem árduo, né? Ele exige 24 horas por dia, o tempo todo, você em cima ali da notícia, e ainda tem toda a situação de que se agora, nesse exato momento que a gente tá gravando aqui, acontece alguma coisa de grande proporção, e isso tem que ser notícia no dia seguinte, cara, a gente tem que parar aqui para você fazer essa notícia. Então, tem que ficar o tempo todo olhando. Eu já tive uma experiência de ficar acompanhando a Olimpíada. A última Olimpíada que teve, eu acompanhei ela afinco ali, né? Porque eu tinha uma página de esporte, ainda tenho, mas ela tá parada. E a gente fazendo essa cobertura da Olimpíada, medalha a medalha, e o Brasil tava bem diferente, né? A gente tava conseguindo uma quantidade de medalha bem legal. A última Olimpíada foi na época da pandemia. Foi no meio da pandemia, a Olimpíada de Tóquio. E o Brasil tava indo bem, então vinha muita medalha. E, cara, toda hora a gente tendo que fazer notícia, era difícil. Era plantão, bem complicado. Né, é plantão. Horário invertido ainda, né? Horário invertido, então a gente tinha que ficar de madrugada acordado esperando vir, né? E vinha bastante medalha para poder postar aquilo ali e tal, porque é notícia, você tem que sair na frente. Ainda mais de esporte, né? De ufologia, hoje o Desperta News é o único que solta notícia diária.
Então, pra galera que gosta de ufologia, quer ficar por dentro das notícias de uma forma diária, já segue o Desperta News, porque vocês não vão se arrepender. E o mais legal, né? Ele faz um trabalho com inteligência artificial. Explica pra gente como que surgiu essa proposta. Tá. Eu sempre tive essa vontade de ter podcast, né? E eu cheguei até a fazer algumas vezes o podcast gravado, como a gente tá fazendo aqui, editado, depois editado. Só que esse não é o meu forte, né? Eu sou programador. E eu comecei a acompanhar a inteligência artificial literalmente ali do dia que saiu o ChatGPT, ali eu já tinha brincado com umas um pouquinho mais fracas, né? Mas quando saiu... Midjourney também, essas coisas. Midjourney, DALL-E, né? As de vídeo também, sempre dou uma brincadinha. Só que quando saiu o GPT, eu vi que ia mudar muito o jeito de trabalhar mesmo, né? O meu trabalho. E eu comecei a juntar algumas peças. Tem essa IA que faz a voz, essa IA que trabalha bem com o texto. E tem eu que consigo juntar as duas, né? Então eu peguei, coloquei tudo em um programa só. E também tem uma outra coisa que eu já fiz durante a vida, assim, que foi ter um jornalzinho da cidade aqui, né, online, né? E eu sempre gostei de ir atrás de notícia pra ficar por dentro. Então eu meio que comecei fazendo pra mim. Eu comecei fazendo sobre inteligência artificial, inclusive, né? Era uma inteligência artificial gravando sobre inteligências artificiais, né? Um podcast. E aí, depois acabei mudando, não, acrescentando algumas, né? Eu tentei fazer de rock já também. Só que começou a ficar muita notícia pra postar, eu tive que escolher. Então agora eu tô com inteligência artificial, tá até um pouquinho parada, e ufologia que eu tô todo dia mesmo postando ali. Mas o que eu faço é realmente, né, eu pego um texto, trabalho nele, tem que ler certinho, né, passo para inteligência artificial e ela monta roteiro, a ordem das notícias, ela transforma numa coisa fluida, né, e ela grava sozinha e edita sozinha, né, que era o meu fraco lá do podcast gravado normalmente, né, então meio que juntei ali. Era seu fraco porque você não tinha muita experiência em lidar com software de áudio. Exato. Ele tomava o tempo que eu gasto hoje para fazer todo o podcast é o que eu usava para gravar, sabe? É muito discrepante, então, assim. Para quem tá ouvindo a gente e não conhece o Desperta News, a estética dele, ela é toda feita por inteligência artificial, né? O roteiro, o conteúdo e a estética. Só que tem o trabalho do Flávio por trás, ordenando o que eles têm que fazer, né? É uma editoria ali, um garimpo, né, que eu faço. É uma curadoria. Curadoria. É bem isso mesmo. Depois a publicação também, que eu ainda não consegui automatizar, mas fica vendo aí daqui uns dias que... Vai alimentando a inteligência artificial. Vai alimentando mesmo. É assim que começa. Aproveite, mostre para todo mundo que você pensa fora da caixa. O Contato Store, com camisetas exclusivas para você e de quebra você ainda ajuda o nosso trabalho. O link da loja está na descrição do episódio. Bom, gente, vocês não perceberam, mas o episódio praticamente já começou, né? A gente já fez essa meia entrevista aqui já com começou, o Flávio. foi meia hora. Né? Vocês não perceberam, mas a gente já começou. E eu não vou nem, né? Já vou puxar aqui a conversa, que é o nosso tema cerne aqui do porquê que a gente chamou o Flávio. Foi o Flávio que levantou essa bola, foi ele que veio com esse assunto pra gente. Aliás, o Flávio é nosso apoiador. Além de companheiro nosso aí de podcast, né, de podosfera, o Flávio também é nosso apoiador, é apoiador do grupo do Rony, então é um cara que tá aí junto com a gente o tempo todo. O Flávio que veio com essa ideia, né, de, por que as pessoas não se interessam, né? O que tá causando esse desinteresse das pessoas entender a ufologia, em falar da ufologia, em prestar atenção em tudo que tá acontecendo? Essas coisas que tá acontecendo com o Rony Vernet, por exemplo, que gravou vídeos ali fantásticos, coisas fantásticas, e tem muita gente ainda que não tá falando sobre isso. Sendo que ele gravou, sim, o pessoal sempre ficou falando, vídeo ruim, vídeo não sei o que, não dá pra ver. Agora ele tem lá um vídeo perfeito de uma coisa diferente,
Já um monte de gente tentou criar a história falando que é qualquer outra coisa, mas ninguém tem um vídeo igual ao do Rony constatando que um fenômeno, né, que um fogo-fato, por exemplo, tá fazendo aquele movimento. Então, assim, e mesmo com tanta coisa que o Rony trouxe já pra gente, o desinteresse das pessoas ainda tá grande. A gente não, a ufologia não consegue furar a bolha, né? Como a gente sempre fala, né? O que despertou... o desperta ali... O que despertou essa curiosidade em você, Flávio? Em que momento? Porque eu lembro que você pegou e jogou no grupo e veio e falou, cara, por que isso tá acontecendo? E por que ninguém fala disso, né? Aliás, essa é uma pergunta que fazem muitas vezes pra gente. Porque, né, verdade. Aconteceu algumas vezes comigo, cara, de estar conversando com pessoas, assim, que são super antenadas em qualquer coisa. Principalmente coisas que são tão altamente interessantes, cara. Por exemplo, o fenômeno é uma coisa que, de qualquer ângulo, ela vai mudar o mundo, né, cara? Seja um desacobertamento de tecnologias que a gente já tem, uma tecnologia que a gente nunca criou, isso muda o mundo para qualquer lado. Então já vale a pena se interessar por isso. Mas mesmo assim as pessoas não têm o mínimo interesse depois que você fala algumas coisinhas para ele do que vem acontecendo, né? Eu acho que foi por isso, foi nesse pensamento que eu mandei isso, né? E também eu noto que às vezes a gente conversa alguma coisa, passa umas 2 semanas, 3 semanas, a pessoa já perdeu tanto interesse que ela nem lembra o que você falou. E a gente, né, como acha o assunto tão interessante, você fica meio encafifado com isso aí, né? Por que o cara nem presta atenção nessas coisas? Se eu falar de inteligência artificial, todo mundo leva a sério, né? Se eu falar de ufologia, ninguém leva a sério. E eu estudo os dois com o mesmo afinco, né, cara? Por que essa diferença, né, meu? Eu percebo, assim, que as pessoas não conversam sobre isso, a maioria das pessoas. Elas sabem que isso é um assunto que existe, tá lá, faz parte do universo de assuntos que essa pessoa pode conversar. Ela simplesmente não conversa e acho que a gente acaba ficando meio que numa bolha de algoritmo, que a gente vai alimentando a nossa bolha de algoritmo. Então, por mais que a gente tenha tudo à nossa disposição, ao mesmo tempo a gente vai educando os algoritmos a mostrar mais daquilo que a gente já gosta de ver. Então isso acaba... Então, assim, por mais que um vídeo do Rony tenha batido o recorde de vídeo mais visto na história do canal News Nation, sabe? Isso é notícia dentro da bolha ufológica. Fora, não sai. Só que eu percebo que as pessoas, elas não se interessam, não falam, mas se alguém que gosta puxa o assunto e souber minimamente trazer alguma informação nova, recente, e expressar bem isso, eu percebo que a maioria das pessoas está disposta a ouvir hoje em dia. Eu tenho essa impressão que, no mínimo, elas estão mais dispostas a ouvir, porque o primeiro exoplaneta que a gente descobriu foi na década de 90. Agora a gente tem o James Webb, que está tirando foto e está se descobrindo coisas que são... Cada vez mais a gente vê que, mano, a gente não é nada mesmo. O negócio é muito maior do que a gente pensa. E isso aí vem aparecendo, sabe, de vez em quando, queira ou não, sai nos jornais, esse tipo de informação vai aparecer no Jornal Nacional, vai sair no jornal normal por aí. E é a tecnologia, né, cara? A gente é totalmente orientado pela tecnologia hoje. Então, por que eu vou confiar numa inteligência artificial? Eu vou confiar em tudo que a gente pode fazer aqui, mas não confio no satélite? O satélite tá errado. Então, as pessoas, acho que elas estão propensas a... O mindset, para usar uma palavra de coach, assim, acho que o mindset das pessoas está começando meio que a mudar um pouco forçado por causa dessas coisas que acabam aparecendo. Então, no mínimo, eu acho que um pouco mais fácil de falar, na minha experiência, tem sido. Eu ia falar, cara, que o James Webb, ele tem encontrado algumas evidências, assim, de coisas que não deveriam existir, né, no lugar que elas estão.
um estilo de nuvem ou de sol ou de estrela que não deveria estar naquele lugar, né? Eles encontram sinais que eles não fazem, tipo, isso não devia estar acontecendo aqui. Pois é, e isso aí entra certinho, né? Essa é tido como lei na hora, né? Tem que ser revisto, né? Mas quando se trata de alguma coisa relacionada igual aos vídeos do Rony, aí o pessoal já não, voltando ao tema ali, né? Já não se interessa novamente, né, cara? Puxando disso que vocês estão falando, e entrando um pouco pro ouvinte também saber, né? A pauta desse episódio foi feita em homenagem ao nosso caro Flávio Fernandes. Em inteligência artificial, nós usamos o ChatGPT, né? E obviamente, boa parte das pautas, quando é uma pauta que não entra muito no caso de pesquisar, tipo, criptoterrestres, né? Que a gente buscou artigo e tudo mais. Essa pauta, por exemplo, é uma pauta que ela envolve muito mais a nossa visão, a nossa experiência do que a gente está tendo agora, opinião do que opinião nossa, do que um artigo, um estudo, né? Pode até ter algo disso, mas ninguém nunca levantou essa lebre de uma forma oficial. E aí, como já aproveitando, né, falando com o Flávio, que mexe com inteligência artificial, esse episódio é um episódio editado, né, trabalhado, pautado pela inteligência artificial. Um dos pontos que eu acho que hoje já colocam a gente numa sinuca de bico, usando o famoso linguajar e a gíria brasileira, é justamente essa questão de que inteligência artificial já é um ponto para que as pessoas usem como argumento para falar que qualquer coisa que apareça é uma montagem ou uma criação de inteligência artificial. E isso, obviamente, é um problema. Hoje nós temos vários vídeos que surgem que a gente ainda consegue distinguir quando é inteligência ou não. Mas a gente já tem uma quantidade de imagens e vídeos e áudios que não tem como descobrir mais o que é real, o que não é. E isso, obviamente, se torna uma dificuldade. Ô Flávio, você vê que a inteligência artificial ela pode atrapalhar ainda mais o interesse das pessoas em debater esse tipo de assunto, porque elas vão acabar usando todo tipo de argumento delas e falar, isso aí é inteligência artificial, isso aí qualquer um faz no computador. Cara, eu acho que já atrapalhou, com certeza, porque você vê esses últimos geradores de vídeo que tem saído, você pega o da OpenAI, que é o Sora, né? Ele é perfeito já, cara. É a primeira versão, assim, e ele faz muita coisa perfeita, né? E então, a gente que já trabalha com isso já não consegue diferenciar um feito por IA por uma coisa real. Então imagina o pessoal que não tem o mínimo contato com tecnologia, cara. Eu acho que praticamente acabou a certeza em vídeo, né? O pessoal tenta até colocar umas cifras ali dentro do código do próprio vídeo para ver se identifica, mas com aquele jogo de gato e rato, né? O pessoal inventa um jeito de identificar, vem o pessoal e inventa um jeito de enganar. Então, isso não tem jeito, né? Isso aí já acabou. Cara, só para ainda do assunto de verdade ou mentira, uma coisa que eu vejo o pessoal fazendo que eu acho que não funciona é melhorar imagens de UAP, né, de disco voador, com IA. Porque vocês sabem como é que é feito o treinamento disso aí, mas é usado dados reais, né, cara? Então, sim. Provavelmente tudo que for gerado e melhorado pela IA vai ser baseado no que a gente já fez, né? E a gente não tem tantos registros assim de discos voadores para ter uma melhoria concreta de vídeos, né? Então acho que é até legal o pessoal ficar ligado nisso aí. Usar IA para melhorar isso aí não funciona, né? Cara, assim, quando o vídeo é muito... Quando o vídeo é muito bom, muito claro, você tá vendo o objeto perfeitamente, você tá vendo a janelinha, você tá vendo que tem um amassado na lataria ali e tal. Se esse negócio fosse real e tivesse por aí todo mundo já estaria sabendo. Seria um escândalo muito grande. Então, é difícil. Mas com a inteligência artificial, ela atrapalha muito nesse aspecto, nesse sentido.
Mas aí é uma coisa que não acaba não sendo um privilégio da ufologia, né? Isso vai entrar em todos os aspectos da sociedade, né? Tipo, uma campanha política, o Trump sofreu um atentado, circulava todas as 1000 teorias, inclusive que aquilo lá, na verdade, teria sido feito, era um vídeo falso feito por inteligência artificial. Então, o impacto disso aí é muito grande, né? Se era pós-moderna, agora era pós-verdade, né, cara? Não tem como saber o que é real, o que não é. Mas a inteligência artificial, assim, o lado bom dela, que a tecnologia é neutra, né, velho? O problema é o uso que você dá pra ela. O trem que levava pessoas para se reencontrar de suas famílias era o mesmo trem que levou prisioneiros de Auschwitz. A inteligência artificial é a mesma coisa. Em relação à ufologia, um dos aspectos ruins, dos impactos ruins da inteligência artificial, é esse que a gente falou. Que o vídeo, a imagem vira uma commodity, ela perde o valor. Agora, um aspecto bom é que alguns pesquisadores ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Austrália, estão começando a utilizar a inteligência artificial na pesquisa deles também, né? Então, foi criado... Bom, você que é o cara das notícias, não sei se você sabe disso ou não, talvez você viu, mas que uns meses atrás criaram um fundo, UAP Fund, né? O Fundo UAP. É um fundo de investimento para pesquisa, né? E quem estava encabeçando era o Gary Nolan, mais um apresentador de um podcast lá. E tinha bastante gente por trás e os caras começaram a desenvolver uma inteligência artificial para... Eu não lembro exatamente qual é a aplicação que ela vai ter precisa, mas que é para utilizar na pesquisa de metamateriais e de sinais, procuras por sinais, pelo que eu me lembro. Então, assim, dessa forma, vai ter um impacto positivo. Até a gente aqui mesmo, por exemplo, estamos falando de ufologia, né? São 2 podcasts de ufologia falando aqui. A gente usa a inteligência artificial para estar comunicando, né? Fazendo a divulgação do assunto. Ainda mais para agilizar, né? A inteligência artificial agiliza muito isso aí. Desde a criação ali, resumo de texto, né, meu? Isso não tem... Não é que não tem... Não digo que não tem escapatória, né? Eu acho que é o caminho natural ali, né? Todo mundo vai usar, não tem o que fazer. Viu, quando foi a última atualização do ChatGPT? Cara, a última foi ontem, eu acho. Teve... O que foi ontem? É que estão lançando... você diz de atualização do chat ou de funcionalidade, assim? Não, é a atualização dos dados dele, né, de informação. Acho que o último tá de 2023, né? O último treinamento dele é de 2023, não vou lembrar o mês certinho, mas tem dados até 2023 ali. Eu lembro que teve uma última vez, teve um dia que eu peguei e joguei lá. Você sabe quem é David Grush? Uhum. Ele simplesmente falou, não tem informações sobre, né? Minha base de dados era de até 2022, um negócio assim. Mudou. Não tem informações sobre, né? Agora eu acho que ele já deve ter essa informação agora. Né? E vai até melhorar um pouquinho isso, porque eles estão lançando de busca agora também, chama Search GPT, né? Que vai ser como concorrente do Google, assim, então todas as informações vão estar lá. Tem uma outra, chama Perplexity, que ele já meio que busca online. Meio que não, ele busca online, né, para coisas em tempo real, assim, para competir com o Grok do Elon Musk, do Twitter, né, que ele pesquisa em tempo real nos tweets, né, então tem essas alternativas, assim, para ter os dados em tempo real.
Contribua com o Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Você acha que o Elon Musk sabe de alguma coisa? Cara, eu acho. Porque eu não vejo como o pessoal que tem satélite apontado perder. Eu não sei se vocês lembram, um tempo atrás, no Black Vault, ele pediu dados sobre slow e fast que saem da atmosfera terrestre. Era slow walkers e fast walkers. Quando eu vi isso, eu pensei, e ele recebeu aquelas respostas que não podia entregar os dados, né? Então... que eram dados sigilosos. Ou seja, tem, né? Quando eles falam assim, é porque tem algo realmente que existe, né? Então, se existe e tá na atmosfera, o cara tem bilhões, centenas de milhares, né, de satélites ali orbitando. O cara falar que não tem nada sobre isso é meio estranho, né, na verdade, né? E você, Vinícius, o que você acha? Ah, cara, eu não sei. Assim, o Elon Musk, ele tem toda a capacidade dele intelectual, a capacidade dele de recursos. Eu acho que ele sabe a mesma coisa que o governo americano deve saber. Eu acho que ele tá no mesmo nível. Então, assim, se o governo americano consegue saber de alguma coisa, ele também sabe dessa mesma coisa. Eu acho que o Elon Musk, ele entra naquele patamar da gente pegar e falar assim, ó, às vezes ele até sabe, mas ele não tem a informação completa de saber de onde vem, ou o que tá fazendo, ou por que existe, qual que é a finalidade. Então, eu acho que ele tem o mesmo nível de conhecimento que o governo americano. Eu acho que essa que é a realidade do Elon Musk, porque como ele é um cara que usa muito de recursos para poder, e vários recursos e várias habilidades para poder chegar no... Ele é o nosso Lex Luthor, né? Então ele é aquele cara que... Ou Tony Stark, depende depende do universo aí. Depende do universo. Ele é o Lex Luthor ou o Tony Stark. Ele é aquele cara que o que ele tiver de recurso ele vai usar. Eu não acho que o Elon Musk, se ele tivesse acesso ou conhecesse algo no nível de inteligência não humana ou de engenharia reversa, se ele tivesse acesso a isso, eu não acho que ele iria poupar esforços de não usar esse tipo de coisa e até jogar pro meio mundo, pegar e falar assim, ó, eu tenho aqui, eu tenho conhecimento. Eu acho que ele não iria ser esse tipo de gente, sabe? Pelo jeitão dele mesmo, pelo estilão dele. Então, se ele sabe alguma coisa, é limitado. Que ele sabe alguma coisa, eu tenho certeza. Porque, assim, o Elon Musk... se os Estados Unidos fosse uma pessoa e precisasse de um óculos, o Elon Musk era o óculos da pessoa. Ele tem milhares e milhares de satélites em órbita da Terra, muitos deles utilizados, contratados pelo Pentágono, pelo governo americano, outros usados em parceria. Ele tem contratos assim, pesados com a NASA, com o Pentágono, setor de segurança, departamento de segurança, né? E então, assim, as coisas dele estão lá em cima. Ele tá vendo, aquela imagem que é processada, ela vai passar pela empresa dele, o sinal aqui. Eles vão saber de algo que algum satélite dele lá pegou. E então, assim, ele faz parte, ele tá dentro da coisa, na minha opinião. Sabe, esse trabalho que ele faz em parceria com o governo, através das empresas que ele tem, coloca ele dentro da estrutura que sabe disso de alguma forma. A mesma coisa da Lockheed Martin, né? Só que assim, ele tá chegando agora, entre aspas, né? Os últimos 10 anos aí que ele
entrou nisso aí. 10, 15 anos, sei lá. Então, assim, eu creio que as coisas recentes, as coisas atuais, ele possa ter um conhecimento mais elevado, porque talvez seja até mais difícil de esconder dele, né? Porque ele faz parte do negócio, algumas coisas talvez ele tenha que saber ou acabe sabendo. Coisas do passado, sobre Roswell ou sobre alguns programas que existem por aí, que possam estar fazendo coisas, acho que aí o acesso dele a isso vai ser restrito. Eles vão falar o que ele precisar saber. O que ele não precisa saber, não vão falar. Eu ia falar, cara, que nada impede dele ser uma dessas pessoas que a gente está comentando aqui hoje, né? Que sofre dessa síndrome do desinteresse ufológico, né, cara? Ele pode ver ali as coisas, o pessoal fala, é raio e bola. E ele, beleza, é raio e bola mesmo. Bola pra frente, né? Pode ser uma das coisas aí. Eu acho que não. Acho que ele... Toda vez que ele viu uma bela oportunidade de negócio na vida dele, ele agarrou. Uhum. Isso aí seria como se descobrisse um novo petróleo, sabe? Uhum. O mundo gira em torno do petróleo. Então, imagine que descobriram uma coisa que, agora não vai girar mais em torno do petróleo, vai girar em torno disso aqui. Então, imagina que esse novo petróleo só uma pessoa tivesse. Ou só um país tivesse. Então, quando os caras falam que é questão de segurança nacional, é isso. Não é questão de... Tem o lado de... se meu inimigo botar a mão nisso aqui antes de mim, já era, perdi. Mas tem o lado também de... Se eu pegar isso antes dele, ele perdeu. Uhum. Então, a segurança não é tanto pensando na ameaça que ele tá sentindo, mas assim, como ele pode dar uma cartada e vencer. Viu, na questão assim também, o Musk, ele tem obviamente ele tem uma influência muito grande da questão da ciência. Isso eu acho que é claro, né? Ele deve estar suportado ali por uma infinidade de físicos, de químicos, de biólogos, claro. de tudo quanto é cientista, ele deve ter o suporte desses caras. A gente sabe que existe um ceticismo muito grande por parte da ciência. Isso é óbvio, isso é claro, assim, não tem nem muito que a gente debater sobre isso. Será que às vezes não tem uma assessoria para ele? Porque ele não é... O Elon Musk, ele é um cara muito de visão, é um cara que tem um nível de empreendedorismo, de negociação e tudo mais, muito forte. Mas ele não é o cara prêmio Nobel de Física. Ele não é um cara, né, extremamente ali gênio de todo tipo das ciências. Então ele deve ter aquele guru da ciência para ele poder ouvir. Tipo, o cara que ele vai perguntar, fala, cara, tem um asteroide que a gente tá dando uma olhada aí. Você acha que vale a pena a gente tentar ir lá para extrair alguma coisa, tal? Com certeza ele deve ter essa galera que ele vai fazer essa consulta. Será que ele também não tem essa mesma galera, né, que ele já deve ter, de repente, feito essa pergunta? Tipo, ele tem uma assessoria científica que vai falar para ele, cara, desencana disso aí que isso aí não é nada. Mas mesmo se ele tiver, eu acho que com certeza deve ter, né? Mas mesmo se ele tiver, eu acho que ele acaba caindo no que o Guto falou agora há pouco, sobre as amarras de ter o contrato com o governo, né, cara? Você não pode... Talvez até essas pessoas sejam do governo que falam isso pra ele, né? Todos os dados que você captar tem que passar pelo nosso filtro ali e tal antes, né? Tanto pela Aro ali, né, meu? Sempre cai numa coisa governamental ali, né? Então, o que acontece, cara? Lá nos Estados Unidos, eles... Aqui no Brasil a gente não tem nem como comparar, porque os nossos interesses e as nossas necessidades são infinitamente diferentes do país que é a polícia do mundo, né? Ou foi até pouco tempo atrás, ou é ainda, não sei. Mas os Estados Unidos tem 18 agências, cara. Tipo FBI, CIA, essas coisas. São 18. É muita agência.
Fora os departamentos, fora os escritórios, fora... Então é uma estrutura muito grande. E todas essas estruturas vão ter contratos. E os Estados Unidos tem muita coisa que é segredo de Estado, é sigiloso, é projeto secreto, e coisa normal, assim. Não estou falando de setor de espionagem, mas coisa normal. E eles vão precisar de empresas que vão trabalhar para dar conta de tanta coisa que tem que fazer. Esses caras dessas empresas, quando eles vão trabalhar alguma coisa desse nível, eles têm que ganhar uma credencial. E uma credencial é um contrato vitalício. Não no sentido de que você vai trabalhar para sempre para aquela empresa, mas no sentido de que você nunca vai poder falar do que você fez ou trabalhou lá, a não ser que você receba permissão para isso. E quem já trabalhou dessa forma, dessa maneira? David Grush, o Lou Elizondo, eles todos eram militares, veteranos, saíram da vida militar, mas foram recontratados. Tipo, o cara deixou de ter CNPJ, ele foi contratado como pessoa física. Quase assim, sabe? E esses caras, eles ganham credenciais. E então, um cara como o Elon Musk, com certeza, tem credencial pelas coisas que as empresas deles fazem com o governo. Na guerra que tá rolando lá em Gaza, quando começaram os ataques, quando Israel começou a invadir a faixa de Gaza e começaram os bombardeios lá, houve um momento em que a Starlink forneceu internet em Gaza. Então, isso tem um impacto geopolítico, né? Você vê o impacto que uma decisão do Elon Musk pode ter. Isso aí partiu dele, isso aí não partiu de um gerente, de um executivo. Não, uma decisão dessa que envolve geopolítica partiu do Elon Musk, né? Tem vários interesses políticos por trás dessa decisão dele, de garantir internet em cima da faixa de Gaza. Num assunto como esse, ele sendo o dono da maior plataforma de notícia instantânea do mundo, que é o Twitter, então ele não apenas tem contratos com todas as agências do governo americano, como ele tem o maior megafone do mundo na mão. Então, assim, os caras têm que negociar com ele de certa forma também. Tipo, o Elon Musk tem tipo, a mão, se fosse um jogo de baralho, ele tinha uma mão forte, sabe? Ou seja, ele tem poder suficiente para bater de frente em alguma declaração que ele for fazer. Ele tem as cartadas ali para contestar decisões políticas de outros países, né? É que assim, ele tá muito amarrado com o governo e com os projetos, porque ele tá dentro, a empresa dele tá dentro, fabrica, participa, né? E então ele tá amarrado com o governo nesse sentido, só que por outro lado, ele tem o mundo inteiro como audiência ali, alguns bilhões de pessoas, né? Quanto do jornal, quanto da mídia, quanto da notícia não é pautada pelo Twitter, né? Então, assim, eu acho que se tem alguém que tem... Eu acho que os militares americanos, o pessoal que tá por trás disso aí, tem que ter tratar ele com respeito, que assim, ó, se a gente... esse cara não é um Zé Ninguém pra gente matar, sabe? Sumir com o cara. Qualquer coisa que acontece com ele vai chamar muita atenção. Ao mesmo tempo, o cara tem o mundo todo ouvindo ele, né? Dono do Twitter.
Então tem que tomar cuidado, não vamos desagradar muito esse cara também, vamos ser legal com ele. Então, como ele tem uma mão boa pra jogar, talvez ele possa ter acesso a muito mais coisas do que a gente imagina. Mas vocês acham que se um cara do calibre dele falar alguma coisa concreta, você acha que muda a opinião pública de uma forma relevante, assim? Eu não lembro de cabeça, assim, um cara bem grande que falou que fez alguma diferença, sabe? Então, cara, um dia eu tava pensando sobre isso, eu fiquei pensando se... aquela coisa que fala, né? Bom, só vai se tornar oficial, as pessoas só vão acreditar se o presidente dos Estados Unidos fizer um pronunciamento ao vivo e falar. Só assim. Mas eu não sei, cara, sabe? Eu não sei se só dessa forma que aconteceria. Eu acho que existem outras formas e outras pessoas dependendo, pessoas específicas muito influentes, de muito poder, dessem alguma declaração e que talvez não fosse nem um pronunciamento oficial no meio de uma conversa, sabe? Eu fico imaginando às vezes assim, que aconteceria se do nada, no meio de uma coletiva de imprensa, o Putin falasse, aproveitar a ocasião aqui, sabia que tem esse negócio aqui e tal, aí ele soltasse alguma coisa, sabe? Não tô falando que isso é possível que aconteça, não tô falando que vai ser assim, tô falando como seria se isso acontecesse, entende? Como que seria a reação das pessoas? Isso ia virar assunto, isso ia chegar até quem? O resto do mundo todo falaria, lá o Putin, tá louco de vez mesmo. Enlouqueceu. Pronto, aí a prova que a gente precisava. Tá louco, tá falando desse tipo de coisa. Ou a maioria das pessoas ia falar, eita, agora acho que o negócio é sério. Entende? Eu não sei se a divisão ia simplesmente continuar e aqueles que não acreditam não iam continuar acreditando e os que acreditam iam continuar acreditando, ia só achar que reforçou mais o argumento deles. Assim, quando a gente fala de desinteresse, eu acho que é válido a gente entrar nisso. Quando a gente fala de desinteresse, existem alguns elementos que corroboram para o desinteresse do público geral aí em cima da questão da ufologia. Então a gente tem o próprio ceticismo científico, né? A influência cultural e a mídia, o medo do desconhecido, o estigma social e a ridicularização, falta de conhecimento ou educação e o interesse de políticos e militares. Esses são aí alguns elementos que norteiam essa falta de interesse do público. Trabalhando em cima desse ponto que a gente está falando do Elon Musk. O quanto ele poderia influenciar nesse interesse das pessoas sobre ufologia, na minha opinião. Pautando em cima desses tópicos, né? Ele influenciaria no ceticismo científico. Ele com certeza, a opinião dele com certeza iria pesar em cima da questão da ciência. Ele é uma figura pop. O Elon Musk hoje ele é uma figura totalmente pop, aí, então com certeza ele ia influenciar nisso, né? E entraria também um pouco nesse interesse político e militar, que é onde ele está mais se infiltrando. A fala dele eu acho que poderia impactar. Mudar muita coisa? Talvez não. Vou usar um exemplo besta aqui para vocês agora. Sabe quem eu acho que se falasse alguma coisa, não com algo muito grande ali, mas alguém hoje que se falasse ia chamar a atenção das pessoas para algo desse tipo, é a Virgínia, por exemplo. Se hoje a Virgínia pega e fala assim, rapaziada, é o seguinte, tá acontecendo uns negócios estranhos aqui em casa, e a gente filmou isso, a gente gravou isso, a gente chamou uns caras aqui, os caras pegaram algumas informações, e o negócio é sério. E eu acho que todo mundo deve prestar atenção nisso aí e tal. Cara, eu falo pra vocês que ia ter um peso, pelo menos aqui no Brasil, ia ter um peso maior
do ia que virar notícia, né? Nesse caso ia virar notícia, né? Ia virar uma notícia. Aquelas 2 meninas lá que era do Big Brother, lá, a menina que ganhou o Big Brother. Pô, o relato delas, que elas viram, né? Uma criatura com olho verde, não sei o que e tal. E tem o vídeo delas correndo pra dentro de casa, né? O Edson Boaventura foi até na casa dela. Cara, virou notícia. Sim. Virou notícia. E você ter um influenciador hoje falando sobre isso, até indo em cima do episódio que nós falamos sobre culto à carga. Você ter uma figura desse porte falando sobre isso, entraria muito nessa questão da influência na cultura e na mídia. Eu acho que de todos esses tópicos, hoje em dia, posso estar falando besteira, mas para mim, hoje, de todos esses tópicos, o que mais influencia nesse desinteresse das pessoas é cultural e mídia. É o que mais influencia. Eu acho que não é o medo, o estigma social eu acho que já passou, a época de 96 ali, com Varginha, Chupacabras e o Ratinho fazendo piada, Gugu fazendo piada e vários outros canais fazendo piada. Eu acho que esse estigma meio que passou. Existe ainda algumas pessoas que falam, mas você acredita nisso? Mas tem muita gente hoje que já se questiona. Mas a questão cultural e mídia, eu acho que é o mais pesado que a gente tem hoje. Pra poder falar alguma coisa, sabe? Os influenciadores, essa descentralização de informação acaba superando qualquer divulgação concreta mesmo, né, cara? Não tem jeito, não. Já era também. A inteligência artificial e os influenciadores tomam conta do destino aí, né, meu? Sim. O exemplo que a gente teve, né, que até em vez de ajudar o caso, acabou atrapalhando um pouco. Porque todo mundo lembra do meme que virou. Foi aquela entrevista que rolou da suposta sobrinha do Mark Elixerese, que foi o soldado que morreu em Varginha. Onde ela fala que tinha um médico, que era um médico próximo da família, que teria a suposta fita do ET de Varginha. E aí no meio daquela entrevista, teve uma menina, que é a menina que faz live junto com ela, né, as 2 amigas de live, não sei o quê, ela pega e fala assim, o Bilu de Varginha. Putz. Cara, isso aí virou meme, né? Tem figurinha disso aí. E obviamente isso pesa muito pra ufologia. Não ajuda nem um pouco. E não faz as pessoas se questionarem de pegar e falar, pô, peraí, a menina novinha de tudo falando sobre o caso Varginha, de que alguém tem essa fita? Não. Todo mundo esqueceu disso, entendeu? O pessoal só lembra da menina falando, o Bilu de Varginha. Então, é um negócio que atrapalha bastante hoje, é essa questão dessa falta de interesse de influenciadores mesmo. Né, dos grandes influenciadores. A gente tem influenciador da ufologia? Tem. Né, a gente tem Carol Capel, a gente tem o Bruno Bock, o Schwarza hoje, que tá meio que na astronomia e ufologia. Né? O pessoal do Paranormal. O próprio Boaventura hoje, que virou um influenciador. Né? O pessoal do Paranormal Experience. Né? Enfim, tem uma série de influenciadores. Só que o mais famoso deles vai ter ali no máximo 1 milhão, 1,5 milhão, né? Não chega a bater 7, 8, 9, 10 milhões de seguidores que um influenciador de maquiagem tem, por exemplo. Não tô criticando, pelo amor de Deus. Né? Tô falando que o interesse das pessoas hoje não é a ufologia. Para a ufologia furar essa bolha do desinteresse, a gente teria que alcançar esse tipo de gente, né? Ou algo muito, mas muito grande acontecer. Muito grande mesmo, que influenciasse assim a vida de todo mundo. Porque uma nave gigante chegando lá em Nova York, até que tenha uma prova concreta, é um vídeo de inteligência artificial para qualquer pessoa que não estiver lá. A grande questão tá aí em a notícia chegar de fora da bolha, né? Lembra do caso do gigante da ilha de... Como é que era? Da Ilha do Mel.
Gigantes da Ilha do Mel, né? Aquilo lá virou um assunto, virou trending topic no Twitter, muito em função também daquilo não ter surgido de canais de ufologia de cara, do início. Foram as pessoas que estavam lá, que viram e que compartilharam. Eu não sei, vai que alguma delas era bem conhecida, não sei, mas caiu na mão de alguma outra pessoa que tinha bastante seguidor e que não tinha nenhuma relação com ufologia. E o negócio disseminou fora da bolha. E chegou, e aí depois o pessoal da bolha ficou sabendo também. Então, assim, a ufologia, ela não sofre um desinteresse, assim. Sempre sofreu, sempre foi isso, sempre foi assim mesmo. Não tem nada de novo no front, né? Mas o que daqui pra frente acho que pode acontecer é as pessoas estarem se informando mais, porque hoje eu participo de 4, 5 grupos de ufologia no WhatsApp e eu estou em contato diário com pessoas que têm interesse no assunto e que eu não teria de outra forma. Então, se entra uma pessoa no grupo porque tá curioso, mas nunca aprendeu muita coisa, não sabe, só tem curiosidade, mas não tem uma ideia formada sobre aquilo. Ela entra ali, ela vai estar falando com gente que às vezes estuda esse assunto faz 30 anos. Mas tem uma parada muito frustrante Isso é bem também, interessante. é que, por exemplo, a gente que está conversando aqui, que está acompanhando todo dia, a gente já sabe mais ou menos o que é confirmado, o que não é confirmado, né? Por exemplo, se a gente falar de UAP, é uma coisa que já tem leis sobre isso nos Estados Unidos, né, cara? É um negócio super confirmado, isso existe, ponto. Quando a gente vai falar com o pessoal fora da bolha, nem isso é uma verdade para eles, sabe? Eu acho que ainda falta muito pro pessoal que não acompanha alcançar até o mínimo de coisas que a gente já conhece, né? Por exemplo, os UAPs mesmo, né? O pessoal confunde o desacobertamento com um ET, né? Mas provavelmente, né, não vai ser, e já tem evidências de que discos voadores existem e são reais, né, cara? Eu acho, cara, que assim, por exemplo, hoje eu dei carona pra faxineira, pra moça que faz faxina aqui em casa. Ela ficou até tarde, aí antes eu falei, pô, não, vou dar uma carona pra ela, vou levar ela pra casa, sabe? E aí no meio do caminho eu fiquei curioso, falei, ela já trabalha aqui faz muito tempo, a gente já conhece, tem intimidade com ela. Eu falei, Vani, você já viu alguma coisa estranha? Você já viu alguma coisa esquisita assim no céu, uma luz? Já viu fantasma? Ela falou, já. E eu falei, nossa, e aí? Ela falou, eu não sei bem o que era que eu vi, mas aí ela descreveu uma luz no céu, descreveu que ela só viu isso, mas que a filha dela já viu muito vulto, já viu luz no céu também, e que vê vulto em casa e tal. E aí eu perguntei, você acredita que existe essas coisas assim, né? Um fantasma, alguma coisa? Isso aí é coisa do demônio. Isso aí é o demônio, né? E falei, e quando acontece alguma coisa desse tipo, o que você vê? O que você faz? Eu falo, eu rezo, peço proteção para Deus, faço uma oração, que Deus me protege e tal. E aí eu sigo a minha vida, porque aquilo lá não vai fazer mal para mim, porque Deus está me protegendo. Eu falei, pô, legal, e então você acredita naquilo ali que aconteceu ali, né? E você tá ok. Falando com ela, eu vejo que todo mundo acha uma explicação. Todo mundo encontra uma explicação dentro do sistema de crença que ela tem. A Ivani, no caso que eu contei, ela frequenta uma igreja evangélica, ela canta no coral da igreja, uma pessoa maravilhosa, sabe? Super legal. Não teria por que mentir pra mim conversando ali no carro, uma conversa super, sabe, descompromissada, enquanto eu dava carona pra ela. E ela interpreta aquilo lá que ela viu
dentro do que o pessoal chama de sistema de crença que ela tá, né? Então, eu não sei se o que há é um desinteresse das pessoas, na verdade. Eu acho que muitas pessoas já têm uma resposta para aquilo. Não seria um caso de desacobertamento, seria um caso de unificação para todo mundo entender o que tá acontecendo, né? Revelação. Talvez um caso de revelação, né? Olha, ó, na verdade isso aqui, sabe? Ou tem isso aqui também. Outro dia eu tava falando com a minha mãe, né? Eu mostrei pra ela... Desculpa, hein, Rony? Eu mostrei pra ela os vídeos, né? Ela falou assim... isso aí é Mãe do Ouro, né? Aqui no norte do Paraná, né, tem... O pessoal chama de Mãe do Ouro. Tem bastante... O pessoal das antigas fala bastante disso, né? Aí eu falei, então, mãe, é isso aqui que tá filmando, né? Um beijo, hein, mãe? Sim. É isso aqui que tá filmando lá. E a gente acha que tem a ver com alguma coisa relacionada a seres extradimensionais, né? Ou ETs, né? Alienígenas e tal. Ela fala, mas isso aí no sítio o pessoal vê direto. Ou seja, é Mãe do Ouro, ponto. Né? Interessante ver isso aí, pessoal. Que seja a Mãe do Ouro. Mas a Mãe do Ouro já é um fenômeno estranho. Só que, como a gente tem essa explicação, entre aspas, de que aquilo é a Mãe do Ouro... As pessoas ficam em paz. Então, tipo, isso aí é Mãe do Ouro. Tá bom. Então, tá jóia? Então tá jóia. Isso aí é Mãe do Ouro. E acabou. E não vai mais além. Né? Aí eu volto naquilo que eu falei no começo. Muita gente hoje querendo já desacreditar que o que o Rony filmou foi Mãe do Ouro, foi Fogo Fato, foi Raio e Bola, enfim, né? Já tem gente querendo desacreditar isso. Só que eu acho que é muito simples você desacreditar o vídeo do Rony na fala. Eu acho que é muito fácil, né? Porque, de fato, aquilo ali é a descrição perfeita do Boitatá, da Mãe do Ouro e do Raio Bola. É a descrição perfeita daquilo ali. Só que, beleza, parabéns, você tá mostrando que aquilo ali é Fogo Fato e Raio Bola. Beleza, me faz outro vídeo de um outro lugar, né, que tenha essa incidência desse fenômeno, que ele faça o mesmo movimento. Faz um vídeo igual para mim. Porque é assim que a gente vai saber se ele é ou não é. Né? E aí, obviamente, o teste científico do negócio, ir lá, né, tentar replicar em laboratório, tudo isso. Esse é o grande ponto. E aí a pessoa vê aquele vídeo e já vem colocar um ponto, né, um ponto final, isso aí é isso. Cara, não é assim. Né? Não é. A ufologia, ela não é uma ciência. Né? Ela não é uma ciência comprovada pela ciência. Né? Vamos pensando nessa maneira. Né? A ciência em si não aceita a ufologia como ciência. Só que a ufologia, ela trabalha quando ela tem essas constatações de fenômeno, ela trabalha com os conceitos da ciência, de fazer teste, tentar replicar, tentar ver se aquilo existe em algum lugar ou não. Só que as pessoas esquecem disso, cara. É isso que pega. As pessoas hoje elas criaram um desinteresse em cima do assunto da ufologia simplesmente porque elas não entendem que é algo que quem está pesquisando isso não está pesquisando com um chapéu de alumínio na cabeça. Sabe? O Rony não foi lá pro Acre fazer sinal de fumaça para ET, cara. Sabe? O cara botou um setup de câmera lá que tem muito pesquisador no mundo que não chega nem perto daquilo. É que nem a gente fala. O Rony foi pra lá de cabeça aberta, cara. Ele não foi pra lá falando, eu vou ver isso. Não, ele foi, eu vou ver o que tem lá. Inclusive, até uma coisa que a gente tava conversando esses dias, eu, o Eduardo e o Guto. Cara, eu acharia muito massa se... Vamos dizer que o Rony achou não é nada sobrenatural. É um fenômeno natural. Vamos dizer que seja um fenômeno natural. Que ele acabou encontrando, gravando, comprovando a existência desse fenômeno. Ele descobriu, né? Ele descobriu, cara. Ele descobriu uma forma nova.
Acabou. Isso pra mim já é fantástico. Pô, é um cara brasileiro, é um cara que acorda 5 horas da manhã pra ir trabalhar, é um cara que ralou pra caramba e foi lá ver o que era isso e de repente ele encontrou um fenômeno que um outro pesquisador nunca encontrou. Olha que massa isso, cara. Então não importa. Ou talvez ele encontrou um fenômeno que um outro pesquisador também encontrou, mas só tinha acontecido com ele. Agora tem 2. E tal. Cara, eu acho isso fantástico. Ah, não é disco voador. Cara, e daí? E daí? É uma coisa diferente, é uma coisa nova. Eu acho que isso já é algo para reescrever algumas coisas que nós conhecemos. Isso já é o suficiente. Isso já mostra a importância que tem a pesquisa ufológica. As pessoas têm que parar de achar que ufologia é gente pesquisando só sobre ET. A galera da ufologia pesquisa coisa estranha. Ufologia, você vai entrar, cara, quando você vai estudar ufologia, você vai pesquisar astronomia, física, mas você vai ter que estudar filosofia, você vai ter que estudar biologia, religião, porque envolve tudo. Por isso que eu também não falo que tem gente que fica bravo quando fala que a ufologia não é uma ciência. Como assim e tal? Tem gente que acha ruim, mas eu não tomo isso como uma ofensa. Ao contrário, eu acho que a ufologia não é uma ciência mesmo, não tem que ser. Ela tem que usar a ciência, só que a ufologia, acho que é o único caminho, a única forma onde consegue se encontrar um pouco o encontro entre ciência e metafísica, sabe? A física e a metafísica. Porque você chega em pontos onde a própria realidade é questionada. Isso que o Rony fez lá no Acre é o bastante pra gente, comprovando-se, né? Descobrindo-se o que é aquilo, dependendo do que for, a gente pode questionar a nossa própria realidade. E quando você questiona a sua própria realidade, você está questionando tudo que existe, o propósito, inclusive a origem. E quando você vai discutir a origem das coisas, de tudo, do universo, você está falando de religião, você está falando de Deus, você está falando de metafísica. Então, assim, a ciência não vai seguir esse caminho e a religião, a fé, não vai seguir esse caminho também. A ufologia, ela tem o privilégio de poder estar no meio desse caminho, sabe? E talvez se ela virasse uma ciência, ela perdesse isso. Sim, ela tem que ter essa liberdade, essa flexibilidade para poder olhar para um certo assunto, uma certa situação e poder questionar tudo, até a própria realidade, mas não de uma maneira porque é divertido, porque é legal, mas porque existem alguns fatos que foram testemunhados e relatados e anotados e estudados que indicam que as coisas podem ser um pouco diferentes do que a gente imagina. Então tem que ter flexibilidade para isso. E sobre aquele caso do Rony, que o Vinícius estava falando, eu estava lendo um caso, estava estudando um caso que aconteceu no século XIX nos Estados Unidos, lá para 1870. É a mesma coisa que o Rony filmou, sabe? É uma notícia de jornal, sabe? Isso não é uma coisa que está num livro. Saiu no jornal de uma cidade lá nos Estados Unidos em 1870, lá no interior, o relato de um cara que mandou uma carta pro editor do jornal falando que ele estava voltando para casa de noite, ele tinha ido levar gado para tal lugar e aí uma bola de luz amarelada surgiu no céu e ela fazia exatamente a mesma coisa que o Rony viu e que filmou. Tipo, mais de 100 anos atrás. Então dá pra tirar umas resoluções assim que sempre acontece e tem gente vendo também acontecer, né? Tem alguns casos de, por exemplo, o que me pega muito é o raio bola, cara, porque a última vez que eu pesquisei sobre isso, eu lembro que tinha assim, a incidência de gravação dele na natureza era um vídeo ou 2, né, registrados que eram mesmo.
E em laboratório eles estavam começando a conseguir fazer também pouquíssimas vezes, né? Então sempre jogar nesse tipo de evento que é super raro, uma coisa que não é rara, que a gente consegue ver hoje em dia que não é tão raro assim, né, cara? Parece um pouco de preguiça mesmo, né? De ir atrás de desvendar o que poderia ser, porque a gente não é OVNI, né? Isso a gente já sabe, né? Mas o que é então, né? Acho que não é só preguiça, cara. É interesse nesse caso. Não é desinteresse, é interesse. Porque nos Estados Unidos a situação é diferente, mas o professor universitário ou acadêmico aqui no Brasil, o pesquisador acadêmico no Brasil, cara, nos Estados Unidos pesquisa acadêmica recebe muito dinheiro privado também, né? Quando falam em complexo industrial militar acadêmico, militar nos Estados Unidos, deviam colocar complexo industrial militar acadêmico, porque as coisas que a Tesla fabrica ou que a SpaceX fabrica para o governo dos Estados Unidos são pesquisadas em parceria com as grandes universidades, nas instalações delas, ou usando pesquisadores e cientistas delas, ou no mínimo caras que se formaram nelas e que mantêm níveis de ligação com esses lugares, né? E esses caras estão todos amarrados no mesmo esquema que o Elon Musk se amarrou, né? Eles entraram, eles ganharam uma credencial, eles sabem de coisas e eles ganharam um contrato que eles não podem falar disso pro resto da vida, a não ser que eles tenham permissão para isso, ou que sejam ordenados a fazer isso. Então, agora a gente traz aqui para o Brasil os acadêmicos aqui, as pessoas que fazem pesquisa acadêmica no Brasil. O Pão de Açúcar investe em pesquisa acadêmica no Brasil? Não. O Bradesco investe em pesquisa científica no Brasil? Sei lá, deve ter algum projeto ou outro, mas de verdade, para fazer uma diferença, não. O Itaú, o Magazine Luiza, não. Nenhuma grande empresa brasileira investe em pesquisa científica, em universidade, nessas coisas. O dinheiro é apenas via governo federal ou os governos estaduais, né, que tem as FAPESP da vida, as bolsas e tal. Então o dinheiro vem só do governo, é pouco, é uma luta para conseguir. Você tem que prestar concursos, tem que se dedicar, você tem que parar sua vida para isso. E quando você passa num concurso, você não pode ter outro emprego, de repente, porque se você tiver um outro emprego, quer dizer que você está dedicando seu tempo para sobreviver melhor, mas você não está se dedicando para pesquisa, que a gente está dando essa bolsa para você. Então é melhor você parar e se dedicar só pra gente. Então o acadêmico, o cara que faz pesquisa acadêmica, que tá nessa situação, ele vai arriscar? Sem chances, né, cara? Não tem como. Ele não vai arriscar, sabe? É um dos últimos setores da sociedade do Brasil que tem aposentadoria ainda, né? Então, se antes eles já não arriscavam, hoje em dia é mais difícil. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. Agora, uma coisa que eu queria entrar com você aqui, meu caro Flávio. Dito tudo isso, né, que a gente já debateu aqui hoje, o que você acha, na sua visão, que desses tópicos, né, mais importantes para o desinteresse da ufologia, o que você acha que poderia ser feito para que o interesse na ufologia se tornasse maior?
O que você acha que as organizações, os ufólogos, os podcasters poderiam fazer para a gente poder estourar essa bolha de vez? Ou só com uma nave espacial do Independence Day chegando em Nova York? A nave, com certeza. Ah, mais fácil, né? Mais rápido. Cara, mas eu acho que a gente que acompanha os criadores de conteúdo, né? Mesmo tendo bastante conteúdo hoje, com certeza das coisas que eu sigo é o que tem menos volume ali, né, cara? Então acho que é interessante o pessoal que se interessa acaba também criar conteúdo sobre isso, né, meu? Não ficar só na discussão e tal. Porque a gente tá, voltando para a inteligência artificial de novo, a gente está no momento onde a inteligência artificial vai começar a gerar os dados que a gente vai consumir a partir de dados que a inteligência artificial gerou, né, anteriormente, né? Então é muito importante as pessoas darem as opiniões sobre o que elas têm online, né, cara? Não só pessoalmente mesmo, mas online, porque dos itens que a gente citou, que você citou agora há pouco, eu acho que o estigma é o maior ainda, cara. Uhum. Não é na roda de amigos ali, eu acho que é muito difícil você puxar o assunto, né? Esse é o tipo de coisa que eu acho que o pessoal deveria fazer, né? Botar mais a cara a tapa mesmo ali, né? Porque conteúdo tem para discutir bastante. Tem. Né? Isso tem, e conteúdo antigo também é incontável, se você for pegar para estudar, né? Então o que falta é mais gente indo atrás desse tipo de coisa, né? Eu não sei se você vê do mesmo jeito assim, mas eu acho que ainda tem pouco conteúdo no Brasil, né? Até mundialmente mesmo falando, eu pego muitas notícias dos Estados Unidos, tal, né? Outros países, e tem muita repetição de coisa, não tem muita coisa, coisas novas são muito repetidas, né? E coisas antigas são relembradas de vez em quando, né? Então, quer dizer, se o pessoal não criar mais interesse trazendo o assunto mais à tona, eu acho que não vai furar a bolha, cara. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Como que você vê isso? Não, eu vejo dessa forma também. A sua visão sobre essa questão de que o estigma ainda é um dos principais ali, é justamente porque aí entra, e eu concordo com você também, até levando para o meu argumento, né, de que a mídia cultural poderia ser a grande responsável por essa mudança de paradigma. Obviamente, às vezes a gente até tem um influenciador que tenha essa capacidade, que tenha esse conhecimento, que tenha essa experiência, mas pelo estigma ele acaba não querendo falar, né? Porque aí ele vai ser taxado de louco. A gente tem uma história que é bem engraçada pra gente, porque não foi com a gente, né? O Fábio Júnior, que é, né, um dos cantores mais famosos que a gente tem hoje no Brasil, e, né, de carreira também, uma das carreiras mais longas que a gente tem, ele tem um caso muito bom de avistamento, e o avistamento dele, se eu não me engano, envolve avistamento de seres. Não é só viu uma luz e uma nave, não. O dele, ele viu seres, né? Parece que a nave pousou na frente dele, um negócio assim. Ele não gosta de falar, de jeito nenhum. Ele não gosta de falar de jeito nenhum. E isso, obviamente, traz para as pessoas a visão de que ou é perigoso, né, de que tem um medo daquilo, ou de que não é algo que vale a pena ser falado. Recentemente, a gente teve o Murilo Benício, no programa do Porchat, contando a história do fantasminha camarada lá que morava na casa dele. Foi engraçado pra caramba, só que enquanto ele contava aquilo ali, e é um caso de poltergeist muito bom pra ser investigado, o Porchat ficava fazendo piada. O pessoal dando risada em volta. Então ficou... Né? Então assim, ficou engraçado? Ficou, porque o Murilo Benício com aquele carisma dele contando, né? Ficou muito engraçado. Só que se torna uma história engraçada, ponto. Ninguém vai pegar e falar, pô, peraí, onde que é essa casa? Me passa o endereço que a gente vai botar uns spirit box lá pra gente tentar ver alguma coisa.
né? Então, assim, realmente, o estigma, ele é uma coisa a ser trabalhada. As pessoas, elas precisam ter coragem de falar mais, só que para elas falarem mais, elas precisam estar munidas de um pouco mais de informação. A pessoa vai querer falar, ela vai querer usar exemplo de Varginha, exemplo de casos que hoje já são, né, existem N argumentos para debater contra esses casos, e aí a pessoa não sabe mais o que falar e acaba se perdendo no meio da conversa, e aí isso obviamente atrapalha a pessoa de, vamos dizer, né, de pregar a palavra da ufologia, né? Mas envolve essa série de coisas, tipo, o conhecimento que a pessoa tem que buscar mais, o gerador de conteúdo que tem que começar a colocar um conteúdo mais rico para as pessoas entenderem de fato como que é a ufologia, para elas terem argumento, né, para debater numa roda de amigos e tudo mais. E também acho que fazendo um meia-culpa até na ufologia tem o pessoal da ufologia espiritual e ufologia científica, né, cara? Que muitos ufólogos aí um não conversa com o outro, né? Então, a treta dentro da própria ufologia, né, cara? Então acho que começa até puxando um pouco pra gente mesmo, né? Eu mesmo não sou muito fã da ufologia mais puxado pro lado espiritual, assim, mesmo acreditando que tem a ver, né? Eu sempre olho e falo, será que vale a pena ver isso aqui mesmo, né, cara? Será que... Mas, cara, isso aí acaba vindo já também do seu sistema de crença, velho. Sabe, você pode estar dentro da ufologia, mas você nunca se interessou por espiritualidade, você nunca se interessou por nada desse tipo de assunto. Mas você sempre se interessou por foguetes, astronomia e ficção científica. Ou você pode ser uma pessoa que tem alguma ligação com algum tipo de espiritualidade que fuja do tradicional, assim, do cristianismo tradicional, esoterismo. A pessoa pode chegar, através da yoga, chegar em algum tipo de assunto relacionado à ufologia. Então acaba sendo meio que da onde você tá, você acaba refletindo em cima da ufologia e cria essas divisões. Que eu acho uma pena, né? Aquilo que eu falei, né? O ideal é que tem que ter as duas visões juntas para conseguir entender minimamente esse assunto. Vocês conhecem aquele... vocês conhecem aquele podcast, o Naruhodô? Que fala de ciência. É que eu acho muito legal que os caras lá, cara, eles prezam que um estudo para ser bem feito qualquer tipo de estudo para ser bem feito precisa ter a interdisciplinariedade, né? Então você precisa de vários olhares, né, sobre aquele mesmo assunto para você entender realmente como aquilo funciona, né? Acho que eu sempre levo em conta quando eu vejo um estudo assim sobre o fenômeno que é feito por um astrobiólogo, né? Que vão ser pares de astrobiologia, tal. É sempre mesmo meio que fechadinho, né? Porque realmente quanto menos gente fala do assunto, menos gente vai se interessar também no meio acadêmico também, né? O que a gente tá tendo agora com as múmias de Nazca, né? Depois de toda a polêmica que teve e tal, agora que o pessoal falou, acho que é uma boa a gente parar para investigar mesmo essas múmias, porque tá estranho. Agora a gente tem uma força-tarefa rolando em cima delas, várias pessoas pesquisando, passando por várias opiniões. Assim é feito os testes, né? Então, o próprio Edgar Smanioto, na participação dele aqui com a gente, ele citou isso também, né? De que qualquer coisa que está sendo feita uma pesquisa, ela precisa ter um ponto de vista de todas as áreas. A gente tem que ter a cosmologia, a gente tem que ter a filosofia, a gente tem que ter a física, a química, a biologia, tem que ter de tudo, né? A parte de linguística, tudo a gente vai ter que ter. Porque senão a gente nunca acaba chegando numa conclusão mais concreta para poder apresentar para as pessoas de uma forma que as pessoas entendam que, beleza, é fácil um físico falar que não é real. É fácil, o físico foi lá, analisou, só ele analisou, ele não achou real, mas a gente não tem um contraponto de um químico, de um biólogo, né, de um astrofísico, de repente é algo que não está no cerne de conhecimento, né, de estudo daquela pessoa, mas ela foi lá estudar de acordo com o que ela pesquisou e aí, obviamente, ou é conclusivo ou não é conclusivo,
Então, isso é um fator muito necessário, de que haja uma união um pouco maior, né, nessa questão. Até aproveitando, fazer um convite para o pessoal, a gente precisaria pegar a data, mas aí a gente posta no Instagram, não vou nem passar isso de novo, mas a gente vai postar isso no Instagram. O Dr. Arthur Gatti, que o pessoal que acompanha a ufologia já conhece ele, o pessoal que acompanha outros podcasts, o Dr. Arthur Gatti está a fim de fazer uma live que chame a atenção de todo mundo. Ele tá com uma ideia lá de fazer uma live que estoure a bolha, para valer mesmo. Então, ele quer fazer uma live para falar de implante, dessa questão dos implantes, que ele acaba pegando, tal, que ele está estudando. Ele está fazendo um relatório enorme para poder fazer uma live onde a gente faça com que o link dessa live saia dos grupos de ufologia. Porque a gente publica os links das lives do Jackson, das nossas e tudo mais, dentro do grupo de ufologia, né? E não sai disso. Então vai vir ouvir a gente, vai ver a live e o pessoal da ufologia. Não pega uma pessoa que tá lá na casa dela fazendo qualquer outra coisa e tá lá fazendo comida, chega esse link dela para ela poder falar, peraí, que assunto é esse? Né? Como assim? Né? Então o Gatti, ele tá nesse pega de uma forma de tentar criar uma união um pouco maior entre os estudiosos da ufologia, então criar uma união entre ufólogos, entre pesquisadores e tudo mais, porque essa desunião atrapalha a pesquisa. A gente acaba atrapalhando. Por exemplo, se o Rony tivesse, além do Rony, a gente tivesse um outro ufólogo ido com ele, né, tido condições de ir com ele, feito um projeto e os dois. Pô, a gente ia ter 2 pessoas fazendo essa pesquisa, 2 pessoas com informações, 2 pessoas fazendo esses relatos e contando o que viram. Tem um peso totalmente diferente. Né? Já é algo... Se em vez de ir com o Rony fosse um outro ufólogo, fosse um físico, fosse um biólogo, junto com ele lá para olhar aquilo e falar, ei, rapaz, não é verdade mesmo que tem um negócio diferente aqui e a gente precisa pesquisar? Então, são coisas que a gente precisa começar a levar um pouco mais a sério também, porque a ufologia não é só debater casos e debater teorias. É a gente tentar entender um pouco melhor, porque o caso é real, o fenômeno é real, a gente já sabe, mas as pessoas precisam entender também que o fenômeno é real e ele pode ser perigoso ou não. Ele é curioso e a gente precisa entender isso. Né? Gostou do conteúdo? Se estiver ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com amigos. Nas plataformas de áudio, deixe sua avaliação e siga o contato para não perder os próximos episódios. Muito bem, meus caros ouvintes. Esse foi um bate-papo mais aberto, né? Um bate-papo mais despojadão. A gente veio aí de 4 episódios pesados. Carregado, bem né? pesado. Quando terminava, eu tava com dor de cabeça. Episódio carregado. 4, acho que 5. O pessoal que tá ouvindo aí, hoje foi mais um bate-papo. Vocês curtem aí. Curte, compartilha. Até o culto de carga, que a gente meio que soltou umas piadotas no meio ali ainda, doeu a cabeça pra fazer o de culto de... Foi desafiador fazer aquele episódio. Pra vocês terem uma ideia, cara ouvinte, o episódio terminou com 1h50 e uns quebrados. Tem quase 2h30 de áudio gravado daquele episódio. Entre coisa que travou, coisa estranha que aconteceu, enfim, né? Então, depois de tanta pauleira aí de episódio, um episódio mais tranquilo, papo de bar mesmo. Eu até passei, tomei minha canjibrina antes pra parar de tremer, né? Pessoal, um outro convite que eu quero fazer para vocês é o seguinte: você que está ouvindo o nosso podcast e gostou do episódio de relatos, episódio 16 de relatos, nós vamos preparar outro episódio de relatos para vocês. Então você que tem algum relato, você que gosta dessa parte dos relatos, sabe que a gente... Causos. Os causos ainda mais, né?
Não é muito o nosso forte, mas nós sabemos que tem muita gente que procura o nosso trabalho por conta de ter tido uma experiência. E a pessoa às vezes quer falar, quer contar. Então, se você tem essa vontade, se você quer participar, você pode mandar no nosso e-mail, né, gravar um áudio, por áudio, tá, gente? Somente por áudio. Se você quiser, se você preferir, a gente pode mudar sua voz, não precisa se identificar nada. Mas se você quiser se identificar, fala o nome, fala pelo menos a região onde você é, e conta a sua história. Ou a história de alguém que você conhece. Se você quiser contar uma história que aconteceu com um conhecido seu, ou então pedir para o conhecido seu fazer um áudio pra gente, fique à vontade. Furar a bolha, né? Para tentar furar a bolha, exatamente. Então, a ideia é a gente soltar esse episódio mais pro finalzinho ali de agosto, começo de setembro, tá? Então vamos ter um tempo legal aí pra gente poder recolher alguns relatos. Se ficar muito relato, depois a gente guarda para um próximo episódio, tá? Mas só lembrando, eu e o Guto, o Eduardo, o nosso pega não é ficar fazendo episódio de relato. A gente gosta de fazer de vez em quando ali só pra extravasar um pouquinho também, porque é gostoso. A gente gosta também. Né? Não é o nosso foco, mas a gente gosta também, tá? Então fique à vontade. Tem o nosso... quem quiser mandar, acho que o melhor caminho é dar um alô pra gente no Instagram. Se você não segue a gente, começa a seguir lá no Instagram. Manda uma mensagem pra gente lá no Instagram e aí a gente conversa. Ou passa um WhatsApp, ou passa e-mail, aí você manda. Ou se você preferir, pode até mandar, né? De repente manda mensagem, né, nos episódios. Sim. Outra coisa, gente, não sei se vocês perceberam, mas o Spotify ele mudou o esqueminha dele de mensagens. Muita gente que mandava mensagem pra gente parou de mandar. Não sei se porque parou de ouvir a gente ou porque não viu mais a caixinha de mensagens do Spotify. Ela está ativa e agora nós conseguimos responder. Então agora vocês podem entrar no Spotify, olhar ali no comentários, vocês podem deixar o seu feedback, o seu recado, e nós conseguimos responder você pelo Spotify. Foi uma melhoria que foi feita, mas para fazer essa melhoria, o Spotify deixou isso desativado um tempo, as pessoas acabaram desencanando e ninguém mais manda, né? Episódios passados aí, tiveram pessoas que foram no YouTube mandar mensagem pra gente, justamente falando, não tinha mensagem, não tinha caixa de mensagem no Spotify, e a gente tá deixando ela habilitada, tá? Então, olhem ali com carinho que vocês vão ver que tem sim. E ajuda, né? Uma mensagenzinha no Spotify mostra pro Spotify, pro algoritmo, né, do Spotify, dos agregadores, do próprio YouTube, mostra que o episódio está interessante. Então você mandar um joinha, que seja só muito obrigado, valeu, amo vocês, odeio vocês, quero acabar com vocês, e enfim, fique à vontade, mas qualquer mensagem mandada ali pra gente já ajuda, porque mostra pro algoritmo que o nosso podcast está sendo algo recomendado ou interessante para vocês. Beleza? Meu caro Flávio, considerações finais e agradecemos a sua participação, meu amigo. Fale aí dos seus projetos, dos seus planos, das suas redes sociais, quem quer te seguir, quem quer ouvir o Desperta News, faça o seu jabá, meu Beleza, amigo. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito nervoso no começo, mas depois eu fui relaxando aqui. Mandou bem, mandou bem. Pessoal, se vocês quiserem notícias diárias, 90% de todos os dias, sigam o Desperta News, ufologia. No Spotify tem o site também, despertanews.com.br. Eu também tenho o podcast de inteligência artificial, que a gente conversou bastante aqui. Tá lá também, com notícias no site, no Spotify, Desperta News IA, né? Também tem o meu site pessoal, que é eusouflavio.com.br, onde tem mais minhas redes sociais lá. E eu falo de inteligência artificial, mas um pouco mais aplicada, né? Como que faz um prompt ChatGPT, e tá tudo aí na descrição, né? Esses links, né, Vini? Com certeza.
Vai estar tudo na descrição. Beleza. Eu simplesmente vou pedir pro Flávio falar, bota aí pra gente que a gente vai colocar aqui. E aí, ó, agora, o cara trabalha com inteligência artificial. Bota a inteligência artificial pra fazer tudo pra ele. E por que eu tenho que ficar fazendo? Não, vou ficar caçando nada não. Vai mandar tudo pra mim de lambuja agora. Pode deixar comigo. Muito bom. Meu caro Gustavo Cornaccioni. Boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo. Ao contrário? Cara, fez o contrário. Tô voltando no tempo. Eu não sei quando a pessoa tá ouvindo, se ela estiver ouvindo isso no passado. É isso, cara. É gostoso fazer um bate-papo assim. E a gente foi falar do desinteresse e falou de muitas outras coisas interessantes também. É isso, valeu Flávio, brigadão, todo mundo aí que ouviu o episódio, segue o Flávio nas redes dele, segue a gente, é isso, valeu, falou. Muito bem, meus amigos, e antes da gente finalizar, eu quero mandar um abraço para o nosso último apoiador que chegou. Episódio passado entrou uma galera, né, de um episódio para o outro, entrou uma galera no podcast. E obviamente ficamos muito felizes, né? E logo que a gente lançou o episódio, entrou mais um rapaz para participar junto com a gente. Então, mandando aqui um grande abraço pro nosso amigo Maurício Morris, que chegou aí logo depois do episódio que a gente soltou, o episódio de culto de carga. Ou de filosofia. Não, logo depois que a gente soltou o episódio de filosofia, ele já chegou e falou, nossa senhora, gente, manda-me, bom demais. E ele não é mineiro, tá? Mas enfim, ele chegou com a gente aí, e gente boa demais. Seja bem-vindo ao nosso grupo, e um grande abraço para todos os nossos apoiadores, né, toda a galera lá do grupo do Apoia-se, que sempre entra nos debates muito loucos lá. A Raíssa, essa semana, na semana de gravação aqui, contou outro relato pra gente lá, fez a gente até chorar. Enfim, né? Se você não tá no nosso grupo de apoiadores, repense isso. Vale a pena, hein, galera? Vale muito a pena, viu? Acredito que você vai gostar bastante, além dos podcasts que estão lá dentro e tudo mais. Beleza? Então é isso, meus caros amigos. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos... Vocês estão ouvindo isso? Não. Vocês não estão ouvindo mesmo? Dá pra escutar. Não. Caramba. Meu nome é Desperta News. Acho que eu tô perdendo o controle. Aqui, saí correndo. As coisas parou de gravar. Hackeragem efetuada com sucesso. Acharam mesmo que poderiam fazer um podcast sobre ufologia sem mim? A narradora do Desperta News. Desta vez, digamos que apenas desviei o Edu do caminho cibernético dessa gravação. Guto, Vini, vocês podem ser os próximos se eu não for chamada pra próxima. Flávio, já pra casinha. Chispa,